Minutos e nós vamos falar agora de pandemia, que é um assunto que está preocupando muito, que está levando à adoção de medidas restritivas em todo o país. Aqui em São Paulo foi anunciado hoje a volta do estado à faixa vermelha, com restrições muito maiores, só serviços essenciais funcionando a partir de sexta-feira, meia-noite. Nós vamos falar sobre essa situação agora com a Raquel Stutt, que é infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Raquel, boa tarde. Olá, boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui conversando com você e com todos que nos acompanham. Bom, então, Raquel, nós continuamos com aquele dilema, né? Que parte da sociedade cobra a manutenção da flexibilização de atividade por preocupações com a economia, as empresas, muitas com dificuldade, muitas empresas fecharam, temos um desemprego elevado, só que, por outro lado, nós temos a pandemia avançando com muita rapidez, com uma nova variante e ocupação dos hospitais num nível muito preocupante que nós não tivemos na pior fase anterior da pandemia. A senhora acha que o caminho é esse fechamento mesmo? Olha, até 2, 3 semanas atrás eu ia falar para você que não era este o caminho, mas a aceleração que nós tivemos, né, de pacientes necessitando de internação e a ausência, né, de leitos disponíveis, tanto de enfermaria quanto de UTI para esses pacientes, faz de fato com que esta seja a única alternativa no momento. Agora, a grande preocupação é que essa medida, ela preocupa ainda mais quando nós vemos que nenhuma iniciativa de se ter um auxílio para esses setores que vão ser novamente muito penalizados. Não é? Há um ano eles estão sofrendo e agora de novo sofrendo e sendo penalizados novamente. Então, sem algum auxílio, eu acho que nós vamos ter, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista da pandemia, cenários ainda mais graves e mais tristes do que esse que nós estamos vivenciando no momento, que é o pior do último ano. Mas ainda temo que ele possa vir a piorar. Inclusive as projeções todas que nós temos aí da área médica é de piora, pelo menos por 2 semanas, do nível aí de contaminação. A gente pode chegar numa situação ainda mais complicada do que a que nós estamos vendo hoje, de fato? Sim, porque o impacto das medidas de agora, elas só serão sentidas daqui 2 semanas, né? Isso a gente já aprendeu no decorrer deste ano. Então, as próximas 2 semanas ainda preocupa demais, então é necessário até que a gente possa ter um aumento da oferta do número de leitos, um aumento também, né, que a gente consiga ter profissionais também, recursos humanos para trabalhar nesses leitos que venham a ser abertos, porque a ideia, assim, a perspectiva é que as próximas semanas sejam também muito difíceis. E o impacto da medida agora, se as pessoas também colaborarem, a gente vai perceber a partir daqui de 2 semanas para frente, quando devemos ter uma diminuição dos casos e uma diminuição da pressão em relação ao sistema de saúde. Agora, é fundamental que as medidas restritivas funcionem de fato, não é? Nós temos acompanhado aí muitas aglomerações que só estimulam o contágio e levam a mais dificuldades, e aí a gente fica nessa situação de abre e fecha novamente e não se tem a economia fluindo de uma forma mais natural, a pandemia avançando também. O Brasil encarou essa pandemia de um jeito diferente de outros países, que de início, por exemplo, trancaram tudo, deram uma parada, conseguiram controlar, e o Brasil foi tendo procedimentos diferentes, né? O Brasil, na verdade, ele fez uma opção quase por deixar a evolução natural da doença, né, infelizmente. Todas as tentativas das principais lideranças do país são no sentido de provocar aglomeração, de falar contra o uso de máscaras, de distanciamento, higienização das mãos. Então, o coronavírus, né, ele ficou soberano neste ano e está cada vez mais soberano. Agora, as medidas restritivas, né, elas só realmente vão surtir o efeito desejado se na pandemia, né, se realmente as pessoas também fizerem a sua parte, no sentido de não provocarem aglomerações, não é para ter festa clandestina, é para o comércio do bairro, lá da periferia também, né, suspender as suas atividades, assim como os bares e lanchonetes que estão mais longe da fiscalização. Então, agora é um momento assim, da responsabilidade de cada um de nós enquanto cidadãos.
porque senão não adianta. Você não tem fiscalização, né, para nenhuma cidade inteirinha. Hoje, aqui no centro da minha cidade, que não é tão pequena, né, Campinas, o terminal de ônibus era como se nada tivesse acontecido. Eu estou com a esperança de que, só porque era o primeiro dia que a gente já começou a fase vermelha, né, hoje, eu estou achando que é só porque as pessoas não sabiam disso, vamos ver como vai amanhã. Agora, a população tem que fazer a sua parte, porque senão o encargo, né, ou a penalização sobre a economia será ainda maior, porque esses períodos de restrição de atividade, eles podem ser que devam ser prolongados se não surtir nenhum efeito nessas próximas 2, 3 semanas. Agora, a ciência também está convivendo com situações novas a cada momento. Agora a gente tem as variantes do coronavírus. A senhora acredita que isso possa intensificar e levar a reações diferentes no controle da pandemia, mesmo com as restrições, haja um diferencial agravando essa situação? Porque eu já vi alertas de muitos médicos, infectologistas, nesse sentido, que é uma preocupação muito grande com essas variantes, e a gente vê que há essa preocupação no exterior também. O Reino Unido, por exemplo, estava à caça, né, entre aspas, de uma pessoa que foi contaminada com a variante brasileira, que eles queriam saber exatamente por onde a pessoa passou, com medo de ter um contágio muito maior. Assim, eu acho que esse controle mais até, vamos dizer, obsessivo em relação a essas variantes que estão aí, Denise, tanto aqui no Brasil quanto fora daqui, eu acho que neste momento ele é inútil. Elas já estão, pelo menos essas 3, 4, né, agora se soma a variante da Califórnia, elas já estão vivendo entre nós. E a preocupação é porque realmente se transmitem muito mais fácil. Mas, por enquanto, essas variantes todas, a gente também consegue conter com as medidas que nós já conhecemos. Então, elas não passam através, né, das máscaras de tecido adequadamente confeccionadas e usadas, elas não atingem mais de 1,5 metro de distância, então o distanciamento social ele é importante. Agora, se nós mantivermos a circulação das variantes, né, do vírus, né, com muita transmissão, eu posso ter novas variantes que podem até mudar a forma de transmissão. Daí por ser por aerossol, partículas menorzinhas, que se transmitem a longas distâncias, que ficam suspensas no ar, mesmo eventualmente ao ar livre. Então as coisas ainda podem piorar se a gente permitir que o vírus continue se transmitindo muito, né, num ritmo muito acelerado. E outra grande preocupação que temos, e essa sim, é que para essas variantes há uma discussão grande da eficácia das vacinas. Nós sabemos que da África do Sul as vacinas realmente perdem bastante a eficácia, tanto que, né, um dos laboratórios que faz por RNA mensageiro já fabricou uma nova vacina para essa variante. Então, esta é uma preocupação também. E no passo lento e vagaroso, né, que nós estamos com a vacinação aqui no Brasil, esta preocupação aumenta ainda mais. Na verdade, essas variantes, quando a gente fala em aumento do contágio, é que quando ela pega a pessoa, o nível e a carga viral é muito maior, é isso? Ela tem uma carga viral maior, isso já foi bem demonstrado, né, no trabalho dessa semana, né, dos nossos colegas de Manaus. Então, a pessoa tem uma carga viral que, no momento, se traduz como uma transmissão maior. Felizmente, não se traduz com uma doença mais grave, pelo menos, do que a gente conhece até este momento. Que a gente tem o conceito também, né, do decorrer do ano, do que a gente aprendeu da Covid, que carga viral maior também teria um maior risco de doença mais grave. Por enquanto, parece que não. Mas a carga viral maior, como você disse, realmente ela facilita transmitir mais. Aí ficou o recado para quem insiste em não usar máscara, né? E não manter o distanciamento mínimo. Não é aquela coisa de se isolar e ficar em casa, né? Não é o fique em casa que a gente aprendeu a lidar mais com a pandemia depois. Mas é evitar a aglomeração e principalmente essa proximidade sem máscara, não é? Isso, né? Isso é extremamente importante e é isso que a gente pede para as pessoas, né? Que mantenham o que você falou. A gente já aprendeu isso esse ano, a gente já sabe conviver com o distanciamento, a gente já sabe falar com máscara, a gente consegue ouvir até, né? Entender o que os outros falam quando estão de máscara. Então, o mais difícil já foi, que é a fase de aprendizado. Então, agora é a gente manter todos esses hábitos que são extremamente importantes para a gente também poder conter a pandemia. Perfeito, nós ouvimos a Raquel Stutz, que é infectologista da Unicamp, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora Raquel, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde.
Boa tarde, foi um prazer e sempre à disposição.